Ele foi chamado de inútil na frente de todos. Ninguém imaginava que aquele entregador idoso sairia dali decidido a destruir carreiras inteiras. Em silêncio. Some da frente. O empurrão foi seco. Sebastião tropeçou, segurou a caixa contra o peito e quase caiu. O salão inteiro parou por um segundo. Depois, continuou respirando como se nada tivesse acontecido. "Tá surdo, velho?" Alguém riu. Duas clientes olharam rápido e desviaram o rosto. Um funcionário fingiu organizar prateleiras. O som do ar-condicionado ficou mais alto do que qualquer indignação. "Entrega atrasada de novo." Marcos Tavares esticou o braço, nem tocou na caixa. Sebastião ajeitou o boné, respirou fundo. A camisa surrada colava no corpo magro. Ele ficou em pé, imóvel. "Eu cheguei no horário que me passaram." Marcos sorriu de canto. "Você chegou quando deu. Aqui a gente trabalha com gente eficiente." Um copo caiu perto do caixa. Ninguém pegou. Renata cruzou os braços, olhando Sebastião de cima a baixo. "Esses aplicativos aceitam qualquer um agora." Paulo Sérgio riu alto. "Daqui a pouco vão trazer cavalo para fazer entrega." Sebastião tentou avançar 2 passos. Jonas esticou o braço na frente dele. "Calma aí, senhor. Aqui não é bagunça." A mão do segurança ficou aberta, firme, no peito dele. O contato foi curto, suficiente para marcar território. Uma criança puxou a mãe pela blusa. A mãe puxou a criança para longe. "Só quero deixar a encomenda." A voz de Sebastião saiu baixa, mas clara. Marcos deu 2 passos à frente. "Você não quer nada. Você faz o que mandam." Ele apontou para a porta. "Entrega recusada. Some." Sebastião ficou parado. Olhou em volta. Viu rostos que não se mexiam. Viu celulares abaixados rápido demais. Viu o riso contido de quem sabia que não seria o próximo. Renata se aproximou. "Tá esperando aplauso?" Ela inclinou a cabeça. "Ou tá tentando dar pena?" Sebastião deu um passo para trás. A sola do sapato rangiu no piso. Marcos aproximou o rosto. "Da próxima vez, vem limpo, ou nem vem." Ele fez um gesto curto com a mão. "Jonas, tira ele daqui." O braço voltou a pressionar. Sebastião segurou a caixa com mais força. Os dedos tremeram por um segundo e pararam. Ele não gritou, não discutiu, apenas olhou para Marcos, demorando um pouco mais do que o esperado. O salão percebeu. Um silêncio estranho se formou. "Ouviu?" Marcos provocou. "Anda!" Sebastião virou de lado. Caminhou até a porta. Cada passo parecia pesado demais para um homem daquele tamanho. Antes de sair, ele parou. Olhou mais uma vez o lugar, os rostos, as risadas mal disfarçadas. Respirou fundo. Quando a porta fechou atrás dele, alguém comentou. "Mais um que não aguenta o tranco." Risos curtos ecoaram. Lá fora, Sebastião apoiou a caixa no chão. Passou a mão no rosto. O olhar endureceu. Quanto tempo alguém aguenta ser tratado como invisível antes de decidir reagir? O crachá balançando no peito de Marcos fez um som seco quando ele se virou. Aquele barulho atravessou Sebastião como um estalo antigo. "Documento não paga conta, Tião." A voz veio inteira, sem pedir licença. O cheiro de café forte misturado com graxa enchia o galpão. Sebastião era mais jovem, as mãos ainda sem calos grossos. Ele sorria enquanto mostrava os papéis. "Tá tudo certo. Registro, imposto, parceria." O homem atrás da mesa nem levantou a cabeça. "Tá tudo certo para você. Para mim, não." Empurrou os documentos de volta. Empresa grande não se associa com qualquer um. O caminhão velho estava estacionado na rua. Sebastião passou a mão no volante antes de entrar. "Um dia eles vão precisar de mim." Disse isso em voz alta, como promessa. Ligou o motor e saiu. "Sebastião, senta aqui." O sol entrava pela janela da cozinha. A mesa simples tinha pão fresco e café quente. Maria sorriu. "Você não vai trabalhar hoje?" "Vou abrir conta nova." Ele segurou a mão dela. "Vai ser diferente agora." O primeiro depósito caiu meses depois. Pequeno, mas limpo. "Consegui."
Ele falou olhando o extrato. Maria a abraçou pelas costas. Eu sabia. O caminhão agora tinha o nome da empresa pintado torto na lateral. Sebastião acordava antes do dia clarear. Voltava tarde, cansado, mas inteiro. Seu Tião chegou! Uma menina corria na rua. Ele sorria. Sebastião, precisamos conversar. O escritório era bonito demais para aquele assunto. O homem de terno fechou a porta. Você cresceu rápido. Sebastião sentou. Trabalhei para isso. O sorriso do outro foi curto. Rápido demais. Jogou um contrato na mesa. Ou você vende sua parte, ou a gente te quebra. Sebastião leu cada linha. Isso é roubo. Isso é mercado. A voz saiu fria. E mercado não tem cor nem idade. Tem poder. Na semana seguinte, contratos foram cancelados, caminhões barrados, portas fechadas. Desculpa, seu Tião, ordens de cima. Ele ouviu isso tantas vezes que parou de responder. Maria tossia à noite. É só cansaço, ela dizia. Não era. O enterro foi silencioso. Pouca gente, muita terra. Sebastião ficou até o último punhado cair. Eu não vou desistir, falou para a cova. A mão tremia, mas a voz não. O primeiro sócio entrou sem nome, depois outro, depois mais um. Sebastião nunca apareceu em fotos, nunca assinou como dono. Fica nos bastidores, o contador sugeriu. Ele aceitou. O barulho da porta automática se abrindo trouxe Sebastião de volta. Um cliente passou rápido por ele. Com licença, o segurança pigarreou atrás. Sebastião piscou 2 vezes. O salão estava ali de novo. O mesmo desprezo, só com outras caras. A caixa ainda pesava nos braços. Marcos riu ao fundo. Resolveu voltar? Sebastião endireitou os ombros. O passado tinha passado rápido demais, e agora ele sabia exatamente onde estava pisando. Sebastião respirou fundo e avançou mais uma vez até o balcão. Não levantou a voz, não bateu a caixa, não pediu desculpa. Apenas colocou a encomenda sobre a superfície lisa e empurrou alguns centímetros à frente, como quem insiste no óbvio. É só conferir o código e assinar. Marcos nem olhou. Continuou digitando no computador, lento, como se o tempo fosse um privilégio dele. Já falei que não vai entrar. Sebastião deslizou o celular do bolso, abriu o aplicativo, virou a tela. Tá aqui, recebimento confirmado. Falta a assinatura. Renata soltou um riso curto atrás do caixa. Ele acha que manda. Paulo Sérgio se aproximou, apoiando o cotovelo no balcão. Escuta, senhor. Isso aqui não é feira. Tem regra. Sebastião manteve a mão firme no celular. O polegar pressionava a tela com força demais. Regra é receber o que pediu. Marcos levantou os olhos devagar. Regra é quem eu digo que entra. Sebastião tentou contornar o balcão, dar a volta pelo corredor lateral. 2 passos bastaram para Jonas surgir à frente dele outra vez. Por aqui não. Sebastião parou. Não recuou. Olhou para o peito do segurança, depois para o rosto. Eu não tô atrapalhando ninguém. Jonas inclinou a cabeça. Tá atrapalhando. Um cliente pigarreou perto da fila. Outro mexeu no celular, claramente gravando sem assumir. Sebastião percebeu. Endireitou o corpo. Voltou ao balcão. Então assina e eu vou embora. Marcos empurrou a caixa de volta com 2 dedos. Não vou assinar nada. A caixa bateu no corpo de Sebastião. Não caiu, mas o impacto foi suficiente para arrancar um murmúrio da plateia. Olha isso! Que falta de respeito! Mas ninguém se mexeu. Sebastião sentiu o sangue subir no rosto. Não gritou, segurou a caixa com mais força e tentou colocar no chão, como se fosse encerrar a cena. Renata apontou. Não larga isso aí, vai sujar. Ele ficou de pé, imóvel com a caixa ainda nos braços. Eu vou esperar. Marcos riu. Pode esperar sentado, lá fora. Sebastião caminhou até uma das cadeiras próximas à porta e se sentou, a caixa no colo. Os minutos começaram a passar. Pessoas entravam, saíam, olhavam, cochichavam.
O relógio na parede avançava lento demais. Renata atendia clientes sem pressa. Paulo Sérgio passava perto e comentava alto. Tem gente que não entende quando não é bem-vindo. Depois de um tempo, Sebastião se levantou de novo. As pernas doíam. O ombro pesava. Voltou ao balcão. Já deu. Marcos cruzou os braços. Deu para você. Sebastião tentou explicar. Falou do aplicativo, da multa, do desconto que ele mesmo sofreria. Marcos interrompeu. Problema seu. Aquilo foi o primeiro fracasso. Não grandioso, não explosivo, pequeno, seco. Humilhante porque era simples demais. Ele não queria justiça. Queria sair dali inteiro. Não conseguiu. Sebastião virou de costas e deu 2 passos em direção à porta. Parou, voltou. Então anota aí que eu estive aqui. Marcos abriu um sorriso largo. Anota você. A derrota doeu mais do que o empurrão. Doeu porque foi invisível. Ele saiu mais uma vez. Do lado de fora, encostou a caixa na parede e massageou o braço. O celular vibrou. Notificação de atraso. Penalidade aplicada. Sebastião fechou os olhos por um segundo. Abriu. Não foi embora. Entrou de novo. Marcos arregalou os olhos. Você não cansa? Sebastião apoiou as 2 mãos no balcão. Eu só vou embora quando resolver. Renata soltou um suspiro teatral. Chama a gerência regional. Marcos levantou o telefone. Fingiu discar. Eduardo, tem um problema aqui. Sebastião ouviu o nome. O estômago apertou. Não era surpresa. Era confirmação. Um entregador se recusando a sair. Marcos olhou direto para Sebastião. Sim, ameaçando tumulto. Sebastião bateu a mão no balcão. Não foi forte, mas foi o suficiente para fazer alguns clientes se virarem. Eu não ameacei ninguém. Marcos desligou. Você tá se passando. Jonas deu um passo à frente. Última chance. Sebastião sentiu o peso da decisão chegar. Se insistisse, seria arrastado. Se saísse, perderia mais uma vez. Ele respirou fundo, deu meio passo atrás. Não por medo, por cálculo. Eu volto. Marcos riu alto. Volta com outra roupa. Sebastião saiu, dessa vez sem olhar para trás. No estacionamento, apoiou a caixa no porta-malas e ficou parado. Pessoas passavam, carros ligavam, o dia seguia. Ele abriu a carteira. Dentro, um cartão simples, gasto nas bordas. Passou o dedo pelo nome impresso. Guardou-o de novo. A dúvida veio pesada. Se revelar agora, tudo acabava rápido. Mas rápido demais. E não do jeito certo. Talvez eu esteja velho, ele falou sozinho. Talvez não valha mais a pena. Entrou no carro, mas não ligou. Ficou ali, com as mãos no volante. Lembrou do galpão vazio, do enterro silencioso, das assinaturas feitas longe dos olhos. Você escolheu isso. A voz de Maria ecoou na memória. Escolheu esperar. Sebastião saiu do carro, pegou o celular. Abriu a lista de contatos e fechou. Abriu de novo. Parou em um nome. Não ligou. Guardou o telefone. Voltou a entrar no prédio. Marcos estava rindo com Paulo Sérgio quando o viu. Eu não disse? Sebastião caminhou até o balcão sem a caixa. As mãos livres chamaram a atenção. Cadê a encomenda? Renata provocou. Lá fora. Marcos estreitou os olhos. Então acabou. Sebastião assentiu. Acabou. Virou-se para ir embora. Foi aí que Eduardo entrou pela porta lateral. Terno alinhado, olhar rápido. O que está acontecendo aqui? Marcos se apressou. Esse senhor criou confusão. Eduardo olhou para Sebastião de cima a baixo. O reconhecimento não veio. Ainda não. Já resolvemos. Sebastião deu mais um passo rumo à porta. Parou. A dúvida voltou forte. Um último empurrão interno. Ele virou de lado. Você devia perguntar como eles tratam quem trabalha para vocês. Eduardo franziu a testa. Quem é você? Sebastião não respondeu. Saiu. Do lado de fora, apoiou a testa no vidro do carro. O conflito estava decidido. Não era mais sobre uma entrega. Era sobre continuar fingindo ou assumir o risco. Ele ligou o carro.
Enquanto saía do estacionamento, uma certeza ficou clara demais para ignorar. Ele não ia desistir, mas também não ia se expor ainda. Sebastião voltou no dia seguinte no mesmo horário. A mesma camisa simples, o mesmo boné gasto, a mesma postura reta. Não havia raiva visível nem pressa. Só a caixa nos braços e o olhar atento. Assim que entrou, Marcos percebeu. Olha quem voltou. Renata largou o que fazia e cruzou os braços. Eu achei que tinha entendido ontem. Alguns clientes reconheceram o rosto. Cochichos começaram antes mesmo de qualquer palavra. É o mesmo. Esse é insistente. Sebastião caminhou até o balcão sem responder. Bom dia. Marcos soltou uma risada curta. Para você, não. Ele fez questão de falar alto. Vocês acreditam que ele voltou? Deve gostar de passar vergonha. Paulo Sérgio se aproximou. Isso aqui já está ficando chato. Sebastião apoiou a caixa no balcão. Só preciso concluir a entrega. Marcos bateu a mão na superfície. Já falei que não vai acontecer. Algumas pessoas na fila começaram a prestar atenção. Um senhor mais velho franziu a testa. Uma mulher puxou o celular, disfarçando. Renata aproveitou. Esse pessoal acha que porque trabalha muito merece respeito. Ela deu uma volta lenta em torno do balcão. Não é assim que funciona. Sebastião sentiu o calor subir no rosto, mas manteve o tom. Respeito não se pede. Marcos abriu os braços. Ouviu isso? Ele está dando lição. Risos surgiram aqui e ali. Não eram altos. Eram suficientes. Olha a audácia. Esse velho é doido. Jonas se posicionou ao lado de Sebastião. Vamos resolver rápido. Sebastião não se mexeu. Eu tô calmo. Marcos inclinou a cabeça, avaliando. Então aguenta. Ele fez um sinal discreto. Paulo Sérgio puxou uma cadeira e sentou perto da caixa. Vamos esperar, já que ele gosta. Os minutos começaram a se arrastar de propósito. Clientes eram atendidos fora de ordem. Entregadores novos entravam e saíam. Alguns olhavam para Sebastião com pena, outros com medo de se identificar. Renata comentava alto. Tem gente que envelhece e perde a noção. Sebastião sentou novamente a caixa no colo. O ombro ardia, o joelho reclamava, mas ele não pediu para ir embora. Uma cliente cochichou. Por que eles não resolvem logo? A outra respondeu. Melhor não se meter. Depois de quase meia hora, Marcos voltou ao balcão. Decidiu ir embora? Sebastião levantou devagar. Não, Marcos sorriu. Então vamos deixar mais claro. Ele apontou para o chão. Você está atrapalhando o movimento. Sebastião olhou em volta. Eu tô parado. Renata riu. Tá fedendo o ambiente. Alguns riram. Outros desviaram o olhar. Sebastião sentiu o golpe. Não respondeu. Marcos deu um passo à frente. Você sabe ler? Sebastião assentiu. Sei. Marcos puxou uma folha e levantou. Regulamento interno. Ele leu em voz alta, exagerando. É proibida a permanência de prestadores não autorizados. Sebastião respirou fundo. Eu sou autorizado. Marcos aproximou o rosto. Prova. Sebastião tirou o celular, abriu o aplicativo, mostrou. Marcos nem olhou. Isso não prova nada. Jonas se aproximou mais. Última chance. Sebastião percebeu as pessoas se afastando aos poucos. O círculo de plateia diminuía, mas o isolamento aumentava. Ele tentou algo diferente. Eu trabalho há mais de 40 anos. Renata interrompeu. E daí? Quer medalha? Risos mais altos surgiram. Paulo Sérgio comentou. Tem gente que confunde insistência com dignidade. Sebastião sentiu a garganta apertar. Não falou. Marcos aproveitou o silêncio. Você acha mesmo que alguém aqui te deve alguma coisa? Sebastião levantou o olhar. Eu só quero fazer meu trabalho. Marcos apontou para o boné. Esse não é trabalho. Isso é favor. Uma plateia reagiu. Um murmúrio de aprovação. Alguém balançou a cabeça concordando. Sebastião ficou exposto. Pequeno diante de todos. Ele tentou se defender. Eu não tô pedindo favor.
Por um instante, o silêncio voltou. Um segundo apenas. Marcos aproveitou. Tá pedindo sim, porque ninguém te chamou. Renata bateu palmas devagar. Falou tudo. Sebastião sentiu que aquela resposta não tinha espaço para réplica. Mesmo assim, tentou. Vocês não sabem quem eu sou. Marcos gargalhou. E nem precisamos saber. Ele se virou para os clientes. Olhem bem, é isso que acontece quando a gente deixa qualquer um se achar importante. A humilhação deixou de ser só dele. Virou espetáculo. Alguém comentou. É por isso que o país não anda. Outro respondeu. Falta limite. Sebastião deu um passo atrás. O corpo começou a ceder. Ele tentou uma última defesa. Eu mereço respeito. Por um breve instante, pareceu que alguém ia concordar. Um rapaz na fila abriu a boca, fechou, olhou para o chão. Marcos avançou. Respeito se conquista. Sebastião respondeu firme. Eu conquistei. A resposta durou pouco. Marcos bateu na caixa. Conquistou o quê? Essa roupa? Esse cheiro de estrada? Risos mais altos, sem disfarce agora. Renata completou. Ele acha que é alguém. Sebastião sentiu o mundo encolher. As mãos suaram. O peito apertou. Ele olhou para o chão, depois para o balcão, depois para a porta. Ninguém se mexeu. Marcos decidiu encerrar. Jonas. O segurança segurou o braço de Sebastião, não com violência extrema, o suficiente para mostrar poder. Vamos. Sebastião tentou se soltar. Não precisa disso. Jonas apertou mais. Precisa sim. A caixa caiu no chão. O som seco ecoou. Alguns clientes se afastaram rápido. Outros olharam com curiosidade. Sebastião não se abaixou para pegar. Marcos se inclinou. Olha só, até derruba as coisas. Renata cobriu a boca fingindo espanto. Coitado. Sebastião sentiu os olhos queimarem. Não chorou. Jonas puxou mais um pouco. Anda. Sebastião olhou em volta uma última vez. Procurou um rosto amigo. Não encontrou. A porta se abriu. O ar de fora bateu no rosto dele. Antes de sair, Marcos falou alto. E não volta. A porta fechou. O salão voltou ao barulho normal. Conversas retomadas, risadas dispersas, como se nada tivesse acontecido. Do lado de fora, Sebastião ficou parado. A caixa no chão, amassada. Ele se abaixou devagar, recolheu, olhou para o vidro da fachada, onde seu reflexo parecia menor do que era. Sozinho. Sebastião entrou no carro devagar, como se cada movimento precisasse ser autorizado pelo corpo. A porta fechou com um som seco. Ele ficou ali, parado, olhando para o volante, sem ligar o motor. As mãos ainda tremiam levemente. Não de medo, de cansaço. A caixa estava no banco de trás, amassada num canto. Ele virou o pescoço para olhar. O papel rasgado, a fita solta. Aquilo foi o suficiente para o peso voltar inteiro. Chega! A palavra saiu baixa, quase um sussurro. Ele apoiou a testa no volante e ficou assim por alguns segundos. O silêncio dentro do carro era pesado. Não tinha música, não tinha notificação. Só o barulho distante da rua. Sebastião pensou em ir embora. Pensou em ligar o carro e seguir direto para casa. Tomar um banho demorado, comer qualquer coisa fria, dormir, fingir que aquilo tinha sido só mais um dia ruim. Pegou o celular, desbloqueou, abriu o aplicativo de entregas. A penalidade piscava na tela, a mensagem automática fria sem rosto. Ele fechou. Abriu a galeria sem perceber. Fotos antigas apareceram. Um galpão vazio, um caminhão velho, uma assinatura tremida num contrato simples. Maria sorrindo sentada na beira da cama. Sebastião passou o dedo devagar pela tela. Eu prometi. Falou em voz alta agora. Não tinha ninguém para ouvir. Ele desceu do carro, abriu o porta-malas, tirou a caixa e colocou no chão. Observou por alguns segundos. Depois fechou o porta-malas com força demais. O barulho ecoou no estacionamento. Sebastião caminhou até um banco de concreto perto da calçada e se sentou. O joelho reclamou.
Ele respirou fundo e deixou o corpo ceder. A cabeça abaixou. Por um instante, a vontade de desistir veio inteira, sem aviso. Talvez seja isso, ele pensou. Talvez eu só aceite. A imagem de Marcos rindo voltou. A de Renata batendo palmas. A mão de Jonas apertando seu braço. Sebastião fechou os olhos com força. O celular vibrou. Ele ignorou. Vibrou de novo. Desta vez, pegou. Mensagem curta. Seu Tião, o senhor tá bem? Era Fernando Goulart. Sebastião ficou olhando para o nome. O dedo pairou sobre a tela. Por um segundo, pensou em não responder. Depois digitou devagar. Tô só cansado. A resposta veio rápido. Posso ligar? Sebastião hesitou. Olhou para o prédio mais uma vez. Para a porta de vidro. Para o reflexo distorcido. Pode. A ligação conectou. Sebastião. A voz do outro saiu firme, mas preocupada. Recebi um relatório estranho agora há pouco. Sebastião fechou os olhos. Estranho como? Uma unidade recusando entrega sem justificativa. Penalidade automática, reclamação cruzada. Fernando fez uma pausa curta. Seu nome apareceu. Sebastião respirou fundo. Eles me humilharam. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado. Como? Sebastião contou. Sem drama, sem adjetivos, só fatos. As palavras saíram firmes, mas cada frase parecia arrancar algo de dentro. Quando terminou, Fernando demorou a responder. Você quer que eu resolva isso agora? Sebastião abriu os olhos. Não. Então quando? Ele olhou para a caixa no chão, depois para as mãos. Do jeito certo. Fernando entendeu. Eu vou te apoiar. Sebastião desligou e ficou ali por mais alguns segundos. A decisão tinha sido tomada. Não havia volta. Ele se levantou, pegou a caixa e colocou no carro. Entrou, ligou o motor. Não foi para casa. Parou alguns quarteirões depois. Estacionou em frente a um prédio discreto. Subiu 2 lances de escada. O escritório estava quase vazio. Doutora Luciana Prado levantou os olhos quando o viu entrar. Sebastião? Ele assentiu. Preciso da sua ajuda. Ela fechou o notebook. Me conta tudo. Sebastião sentou. Falou outra vez. Mais calmo agora. Mais firme. A cada frase, a dúvida diminuía. Luciana ouviu em silêncio. Quando ele terminou, respirou fundo. Isso não é um caso isolado. Sebastião ergueu o olhar. Eu sei. Ela abriu uma pasta. Tem registros, reclamações antigas, funcionários que saíram calados. Sebastião sentiu algo diferente. Não era raiva. Era clareza. O que a gente faz? Luciana fechou a pasta. A gente expõe. Sebastião assentiu. Então vamos. Ele se levantou. A postura já não era a mesma. O corpo ainda doía, mas a decisão sustentava tudo. Ao sair do prédio, olhou o céu escurecendo. A humilhação tinha passado. Agora era ação. Sebastião chegou cedo no escritório no dia seguinte. Não trouxe a caixa nem o boné. Veio do mesmo jeito de sempre, mas com outra presença. Fernando já o esperava, em pé, olhando pela janela. Você tem certeza? Perguntou sem se virar. Sebastião assentiu. Tenho. Fernando virou sério. Então a gente começa agora. Eles sentaram lado a lado. Fernando abriu o notebook e puxou uma planilha extensa. Linhas e mais linhas de registros. Datas, unidades, reclamações internas que nunca tinham passado da primeira camada. Isso aqui não caiu do céu, Fernando disse. Foi sendo empurrado para baixo. Sebastião passou os olhos devagar. Quantos? Fernando respirou fundo. Mais do que eu gostaria de dizer. A porta se abriu. Doutora Luciana entrou com uma pasta grossa debaixo do braço. Bom dia, olhou para Sebastião. Separei o que encontrei até agora. Ela abriu a pasta. Fotos de câmeras internas, áudios curtos, relatórios com anotações rasuradas. Não é só desvio de conduta, é padrão. Sebastião ouviu em silêncio.
Cada palavra encaixava como peça antiga que finalmente encontrava lugar. E eles acham que estão protegidos, Luciana assentiu, porque ninguém nunca enfrentou. Fernando fechou o notebook. Até agora, eles definiram o primeiro passo. Não seria imediato. Precisava ser irrefutável. Não bastava desmentir Marcos. Era preciso mostrar o sistema inteiro. Sebastião autorizou o acesso completo. Tudo. Luciana ergueu as sobrancelhas. Tem certeza? Se for para fazer, é assim. Nos dias seguintes, os encontros se repetiram. Salas fechadas, luz baixa, cafés esquecidos. Luciana cruzava dados. Fernando ligava para unidades. Sebastião observava mais do que falava. Uma gravação chamou a atenção. A voz de Renata clara. Se não gostou, reclama com quem manda. Risos ao fundo. Outra mostrava Jonas empurrando um entregador diferente. Circula. Sebastião apertou os lábios. Não desviou o olhar. Tem mais, Luciana disse. Ela puxou um relatório antigo. Processo arquivado. Acordo silencioso. Sebastião reconheceu o padrão. Compraram o silêncio. Fernando assentiu. E continuaram. A primeira revelação veio pesada. Não era só aquela unidade. Era um comportamento replicado. Marcos não era exceção. Era produto. Isso muda o plano, Fernando falou. Sebastião concordou. Então muda. Eles decidiram o local. Não seria numa sala fechada, nem por e-mail. Precisava ser público, irrecusável. A reunião mensal de supervisores seria dali a 3 dias. Marcos estaria lá, Eduardo também. Luciana avisou. Se fizer assim, não tem volta. Sebastião respondeu sem hesitar. Eu sei. Na véspera, Fernando chegou com uma notícia. Eduardo desmarcou. Sebastião levantou o olhar. Por quê? Desconfiança. Fernando respirou fundo. Ele sentiu algo. Luciana fechou a pasta com força. Isso complica. Sebastião ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou. Então a gente adianta. Fernando arregalou os olhos. Agora. Agora. Eles ajustaram tudo às pressas. Selecionaram provas-chave. Reduziram o discurso. Cada detalhe precisava funcionar sem margem. Na manhã do evento, Sebastião vestiu a mesma camisa simples, o mesmo boné. Não era disfarce, era escolha. Chegou cedo, sentou no fundo. Ninguém o reconheceu. Marcos entrou rindo, cercado de colegas. Renata vinha logo atrás, confiante. Jonas ficou perto da porta. O burburinho crescia, telão ligado, microfones sendo testados. Fernando entrou pelo lado oposto. Encontrou o olhar de Sebastião e assentiu discretamente. Luciana sentou à frente, com a pasta fechada. Eduardo apareceu no último minuto. Olhou em volta, desconfiado. A reunião começou. Discursos genéricos, números positivos. Palmas rápidas. Marcos pediu a palavra. Queria destacar a disciplina da minha unidade. Sebastião ouviu calado. Marcos continuou. Lidamos com situações difíceis diariamente, inclusive com pessoas que não entendem limites. Algumas risadas surgiram. Fernando se levantou. Antes de seguir, precisamos inserir um ponto. Eduardo franziu a testa. Agora não é o momento. Fernando manteve a voz firme. É sim. Luciana levantou junto. É obrigatório. O telão mudou. Um vídeo começou a rodar. O som saiu claro. Tá surdo, velho? A voz ecoou na sala. Marcos empalideceu. A gravação seguiu. O empurrão, o riso, a recusa. O silêncio se espalhou. Marcos tentou interromper. Isso é fora de contexto. Luciana falou pela primeira vez. Tem mais. Outro vídeo, outro dia, outro entregador. Some. Eduardo se mexeu na cadeira. Quem autorizou isso? Fernando respondeu. A diretoria. Eduardo virou. Qual? Fernando olhou para Sebastião. Sebastião se levantou devagar. O salão murmurou. Alguns reconheceram o rosto, outros apenas estranharam. Eu! Eduardo arregalou os olhos.
Quem é você? Sebastião caminhou até a frente. Sebastião Nogueira. Um diretor cochichou. Não pode ser. Sebastião tirou o boné. Sou eu. Marcos balançou a cabeça. Isso é alguma piada? Luciana abriu a pasta. Contrato social. Assinaturas. Datas. O telão exibiu documentos. O nome, a foto, a participação majoritária. A sala explodiu em murmúrios. Marcos deu um passo atrás. Isso é mentira. Sebastião olhou direto para ele. Você me expulsou ontem. Marcos gaguejou. Eu não sabia. Sebastião respondeu firme. E faria diferença? O silêncio foi pesado. Eduardo tentou reagir. Isso precisa ser apurado. Fernando cortou. Já foi. Mas provas surgiram. Áudios, relatórios, assinaturas ignoradas. Marcos suava. Renata não olhava mais para ninguém. Jonas encarava o chão. Eduardo tentou levantar. Vamos conversar em particular. Sebastião negou com a cabeça. Agora não. Ele respirou fundo. Vocês humilharam pessoas por acharem que ninguém estava olhando. A plateia ouvia sem respirar. Sebastião continuou. Eu olhei. Marcos tentou se justificar. Era procedimento. Luciana respondeu. Procedimento ilegal. Eduardo perdeu a voz. Sebastião deu o último passo. Estão todos demitidos. O impacto foi imediato. Gritos, protestos, tentativas de falar. Sebastião não levantou a voz. Agora! A segurança entrou. Marcos tentou resistir, não conseguiu. Renata chorava. Jonas saiu cabisbaixo. Quando o salão esvaziou, Sebastião ficou parado por um instante. Olhou o espaço, o telão, as cadeiras, respirou fundo. A virada estava completa. Depois que a sala esvaziou, Sebastião não saiu imediatamente. Ficou alguns segundos parado, sentindo o eco do que tinha acabado de acontecer. Não era alívio. Ainda não. Era concentração. A parte mais difícil ainda estava em pé. Fernando se aproximou. Isso foi só a primeira porta. Sebastião assentiu. Eu sei. Luciana fechou a pasta com cuidado. Agora vem o que eles vão tentar esconder. Eles se reuniram numa sala menor, longe do burburinho. A mesa tinha marcas antigas de copos. Sebastião sentou na ponta. Não como dono, como quem precisava enxergar tudo. Se a gente parar aqui, eles se reagrupam, Luciana disse. Eduardo vai tentar jogar a culpa para baixo. Fernando abriu o notebook. Já está acontecendo. Mostrou a tela. Mensagens internas, grupos sendo apagados, ordens de última hora. Sebastião leu com atenção. Eles vão tentar transformar isso num erro isolado. Luciana concordou. Então precisamos mostrar continuidade. A preparação começou ali. Fernando ligou para unidades específicas. Pediu acesso imediato às câmeras. Algumas resistiram. Outras cederam rápido demais, como quem tinha algo a esconder. Sebastião ouvia tudo. Não pressiona, ele orientou. Deixa falarem. Luciana começou a contatar antigos funcionários. Gente que tinha saído sem fazer barulho. Promessas de anonimato. Alguns desligavam na hora. Outros voltavam minutos depois. Eu achei que ninguém ia me ouvir. Uma voz disse do outro lado da linha. As histórias começaram a se repetir. Empurrões, gritos, humilhações em público, penalidades inventadas. Sebastião anotava tudo à mão, devagar, cada palavra. Isso vai virar um dossiê, Luciana afirmou. E precisa ser apresentado do jeito certo. Eles escolheram o momento final. Não seria outra reunião. Seria uma auditoria surpresa, com presença externa, oficial, registrada. Fernando avisou. Eduardo não pode desconfiar. Sebastião pensou por alguns segundos. Então, ele não vai saber. Naquela noite, Sebastião chegou em casa tarde. Não acendeu a luz da sala. Sentou no escuro. O silêncio parecia maior ali. Pegou uma folha antiga, guardada numa gaveta. A assinatura de Maria ainda visível. Dobrou com cuidado. É por isso. No dia seguinte cedo, Luciana trouxe uma notícia. Uma testemunha-chave sumiu.
Sebastião ergueu o olhar. Quem? Um ex-funcionário da unidade do Marcos. Ela respirou fundo. Era quem confirmava as ordens diretas. Fernando fechou o notebook com força. Sem ele fica mais frágil. Sebastião se levantou. Então a gente improvisa. Eles revisaram tudo. Reorganizaram provas. Substituíram falas. Cortaram excessos. O plano ficou mais enxuto, mais arriscado. Pouco antes da auditoria, Eduardo ligou. Precisamos conversar. Sebastião atendeu. Depois. Isso está saindo do controle. Eduardo tentou manter a calma. Vamos resolver internamente. Sebastião respondeu curto. Não. Desligou. O local da auditoria começou a encher. Auditores externos, representantes legais, supervisores. Marcos não estava. Já não fazia diferença. Luciana se aproximou. Última chance de recuar. Sebastião olhou em volta, para os rostos atentos, para as pastas, para os gravadores. Não agora. Fernando cochichou. Se alguém questionar sua presença, Sebastião completou. Eu respondo. Quando tudo parecia pronto, um funcionário entrou apressado. O acesso às câmeras caiu. Luciana fechou os olhos por um segundo. Eles estão tentando apagar. Sebastião respirou fundo. Não precisam. Fernando abriu outra pasta. Backup local. Você autorizou ontem. Luciana sorriu pela primeira vez. Perfeito. A auditoria começou. Perguntas diretas, respostas evasivas. Até que Sebastião se levantou. Antes de continuarem, a sala parou. Eu preciso acrescentar algo. Alguns olhares se cruzaram. Eduardo, pálido, percebeu tarde demais. Sebastião colocou os documentos sobre a mesa. Esses registros não estavam no sistema central. Luciana completou, mas estavam guardados. As telas foram ligadas. As imagens surgiram, datas diferentes, mesma conduta. Eduardo tentou falar. Isso não prova intenção. Sebastião respondeu sem levantar a voz. Prova repetição. O último obstáculo caiu ali. Sem grito, sem escândalo, só fatos. Quando a auditoria avançou, Sebastião deu um passo atrás e observou. A armadilha estava armada havia anos. Eles só tinham puxado o fio certo, e agora não tinha mais como escapar. Eduardo levantou devagar, ajeitando o paletó como se aquele gesto ainda tivesse algum poder. O silêncio na sala parecia incomodá-lo mais do que as imagens no telão. Ele pigarreou, deu 2 passos à frente e abriu um sorriso ensaiado. Vamos com calma. Alguns diretores se mexeram nas cadeiras. Outros evitaram um contato visual. Eduardo apoiou as mãos na mesa, inclinando o corpo para a frente. Estamos diante de interpretações isoladas, situações pontuais. Quem trabalha com operação sabe como é difícil lidar com prestadores despreparados. Marcos não estava mais ali, mas Eduardo falava como se ainda precisasse defendê-lo. Existe pressão, existe estresse. Nem tudo é bonito na prática. Ele apontou para o telão. Esses recortes não mostram o todo. Sebastião observava em silêncio, os braços ao lado do corpo. Não interrompeu. Eduardo continuou. Essa empresa cresceu porque sempre manteve disciplina, ordem. E às vezes isso é confundido com um rigor excessivo. Alguns murmuraram concordando. Um diretor mais antigo cruzou os braços. Não podemos condenar pessoas por vídeos fora de contexto. Eduardo respirou fundo. E muito menos permitir que ressentimentos pessoais virem espetáculo. Ele olhou direto para Sebastião. Com todo respeito, quem garante que isso não é pessoal? O ar pesou. Eduardo deu mais um passo. Se abrirmos precedente para esse tipo de acusação, qualquer funcionário descontente pode tentar destruir reputações. Ele ergueu o tom. Eu estou aqui há anos, sempre defendi esta empresa. Bateu a mão na mesa sem força, e não vou permitir que ela seja atacada por impulsos. O silêncio persistiu, mas já não era neutro, era atento. Eduardo concluiu. Se houve erro, ele será apurado internamente. Pausa.
Mas não dessa forma. Ele se sentou confiante de que tinha retomado o controle. O rosto ainda firme, o tom ainda alto. Sebastião deu um passo à frente. Sebastião não respondeu de imediato. Caminhou até a mesa devagar, pegou um controle e apontou para o telão. O primeiro arquivo surgiu. Isso não é impulso. O vídeo mostrava outra unidade, outro dia, outro gerente. A mesma frase. Some da frente. Alguns rostos na sala se contraíram. Eduardo tentou reagir. Isso prova nada. Sebastião mudou o arquivo. Outro vídeo, outro empurrão, outra risada. Isso é repetição. Eduardo levantou a mão. Essas imagens podem ter sido manipuladas. Luciana entrou na conversa. Perícia técnica já confirmou a integridade. Eduardo engoliu seco. Mesmo assim, não há prova de ordem direta. Sebastião assentiu. Então vamos a ela. O áudio começou. A voz de Renata. É assim que o Marcos quer. Se insistir, chama o Jonas. A sala murmurou. Eduardo tentou se levantar. Isso não me envolve. Fernando respondeu firme. Então ouça o próximo. Outro áudio. A voz de Eduardo reconhecível. Resolve logo. Não quero problema com o entregador. O silêncio foi imediato. Eduardo empalideceu. Isso foi tirado de contexto. Sebastião não levantou a voz. Qual contexto autoriza a humilhação? Eduardo tentou rir. Vocês estão exagerando. Sebastião avançou mais um passo. Quantas vezes você disse resolve? Luciana abriu um relatório. 17 registros. Eduardo balançou a cabeça. Isso não prova intenção. Sebastião trocou o arquivo novamente. Planilhas apareceram. Datas, assinaturas, penalidades aplicadas, sempre após recusas ilegais. Aqui está o padrão. Eduardo começou a suar. Eu não acompanhava detalhes operacionais. Fernando respondeu, mas assinava. Eduardo tentou falar. Isso é perseguição. Sebastião finalmente olhou direto para ele. Não, é consequência. O telão exibiu o último vídeo. O empurrão em Sebastião. A recusa. A risada. A sala reagiu, cadeiras se mexeram. Alguém sussurrou, meu Deus. Eduardo tentou um último ataque. Você se expôs de propósito. Sebastião respondeu calmo. Eu deixei vocês mostrarem quem eram. Eduardo abriu a boca, fechou. Olhou em volta. Ninguém o acompanhava mais. Luciana concluiu. Não há mais dúvida. Eduardo sentou devagar. O poder tinha escorrido do rosto dele. Sebastião respirou fundo. A prova estava completa. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio não foi imediato. Ele se formou aos poucos, como se cada pessoa na sala precisasse confirmar que tinha visto e ouvido tudo mesmo. Uma diretora levou a mão à boca. Outro homem se inclinou para a frente na cadeira, apoiando os cotovelos nos joelhos. Um terceiro balançava a cabeça lentamente, em negação. O primeiro murmúrio veio do fundo. Isso não é um caso só. Outro respondeu, baixo. É padrão. Eduardo permaneceu sentado, imóvel. O rosto duro, mas os olhos corriam de um lado para o outro, procurando apoio. Não encontrou. Uma supervisora se levantou. Eu já vi isso acontecer. A voz saiu trêmula. Nunca falei porque achei que era assim mesmo. Alguém completou. Também vi. As reações começaram a se multiplicar. Um homem mais jovem passou a mão no cabelo. Eu achei que estava exagerando. Fernando observava em silêncio. Luciana mantinha a postura firme, mas o olhar atento a cada reação. Um diretor antigo pigarreou. Se metade disso for verdade... Ele parou. E é. Eduardo tentou reagir. Vocês estão se deixando levar pelo choque. Ninguém respondeu. Uma mulher levantou. Meu irmão saiu da empresa por causa disso. Ela apontou para o telão. Ele passou por isso. O clima mudou de vez. O desconforto virou indignação. O constrangimento virou revolta contida. Eduardo tentou se levantar. Isso está virando um julgamento público. Sebastião deu um passo à frente. Vocês tornaram público.
A plateia se mexia. Alguns cochichavam. Outros encaravam Eduardo diretamente. Um diretor murmurou: "Como deixamos isso acontecer?" Renata não estava ali, mas seu nome foi citado. Ela sempre fez isso. Todo mundo sabia. Eduardo recuou um passo. "Isso é injusto." Uma voz firme respondeu do outro lado da sala. "Injusto foi o que eles fizeram." O murmúrio virou fala aberta. O apoio que antes sustentava Eduardo se dissolveu. Ninguém mais se levantava por ele. Ninguém mais o defendia. Sebastião sentiu o peso da virada. Não era celebração. Era constatação. O poder tinha mudado de lado. Eduardo respirou fundo e tentou uma última cartada. "Eu posso explicar." A voz saiu mais baixa agora, menos segura. Sebastião não respondeu, apenas esperou. Eduardo caminhou até a frente, mas o passo não tinha mais firmeza. "Eu nunca mandei humilhar ninguém." Ele apontou para os relatórios. "Isso são excessos individuais." Luciana abriu outro documento. "Então explique sua assinatura." Eduardo travou. "Era procedimento." Fernando interveio. "Procedimento ilegal." Eduardo olhou em volta. "Vocês estão me usando de bode expiatório." Sebastião falou pela primeira vez desde o silêncio. "Você assinou. Você soube. Você deixou." Eduardo tentou sorrir. "Isso não vai acabar aqui." Sebastião assentiu. "Não vai." Eduardo ergueu a voz. "Eu conheço gente. Isso pode virar um problema maior." Sebastião deu mais um passo. "Já virou." O presidente do conselho, que até então observava calado, se levantou. "Chega." A palavra cortou a sala. Ele olhou para Eduardo. "Você está afastado imediatamente." Eduardo arregalou os olhos. "Não pode fazer isso." O homem respondeu firme. "Posso." Eduardo tentou protestar, mas 2 seguranças já se aproximavam. "Isso é um erro." Sebastião observava em silêncio. Não havia satisfação no rosto dele, apenas atenção. Eduardo olhou para Sebastião pela última vez. "Você armou isso." Sebastião respondeu calmo. "Vocês construíram." Eduardo foi escoltado até a porta. Tentou resistir verbalmente, mas ninguém mais o ouvia. A porta se fechou atrás dele. O silêncio voltou. Um silêncio diferente. O presidente do conselho respirou fundo. "Vamos dar andamento às medidas legais." Luciana assentiu. "Tudo será documentado." Sebastião permaneceu parado por alguns segundos. Depois caminhou até o centro da sala. "Eu não vim aqui para vingança." Alguns o olharam atentos. "Eu vim para parar." Ele não disse mais nada. As pessoas começaram a sair devagar. Conversas baixas, expressões pesadas. Fernando se aproximou. "Acabou." Sebastião balançou a cabeça. "Começou." Quando a sala ficou quase vazia, Sebastião sentou por um instante. O corpo finalmente sentiu o peso de tudo. Ele fechou os olhos, respirou fundo e soltou o ar devagar. A batalha tinha terminado. O silêncio depois dela era real. Sebastião saiu do prédio sem pressa. Não havia aplausos, nem comentários altos, nem aquela sensação de vitória que muita gente imagina depois de um confronto. O corredor estava quase vazio. O som dos próprios passos ecoava baixo, constante. Ele atravessou a porta de vidro e sentiu o ar de fora tocar o rosto como um aviso de que tudo tinha realmente acontecido. Fernando caminhou ao lado dele até o estacionamento. "Vai precisar de escolta?" perguntou, mais por cuidado do que por medo. Sebastião balançou a cabeça. "Não." Fernando parou. "Você fez o certo." Sebastião não respondeu. Apenas assentiu com um movimento curto e entrou no carro. Ligou o motor e ficou alguns segundos parado, olhando para frente. Depois saiu devagar. Nos dias seguintes, o nome de Eduardo apareceu em comunicados internos. Afastamento preventivo. Abertura de investigação. Nada espetacular, nada exagerado, só fatos. A unidade de Marcos foi fechada para a auditoria completa.
Funcionários foram chamados individualmente. Alguns choraram, outros tentaram negar, poucos sustentaram a versão até o fim. Sebastião acompanhou tudo à distância. Não foi a nenhuma dessas reuniões. Preferiu observar os relatórios chegando, um por um, na mesa. Cada linha confirmava que aquilo não era exceção. Era hábito. Uma tarde, ele passou pela mesma unidade onde tinha sido humilhado. Estacionou do outro lado da rua. O letreiro estava apagado, a porta fechada. Um aviso simples colado no vidro informava a suspensão temporária das atividades. Sebastião ficou alguns minutos ali. Não sentiu prazer, nem raiva, só um cansaço antigo começando a ir embora. Dias depois, entrou no prédio administrativo principal pela primeira vez sem se esconder. Não usava terno, nem precisava. Caminhou pelos corredores enquanto pessoas o reconheciam em silêncio. Alguns desviavam o olhar, outros cumprimentavam com um aceno discreto. Luciana o encontrou perto da sala de reuniões. Está tudo andando, disse. Os processos seguem. Sebastião assentiu. E as pessoas? Algumas pediram desculpa. Ela fez uma pausa. Outras não. Tudo bem. Na mesma semana, ele aprovou mudanças simples. Treinamento obrigatório, canais anônimos funcionando de verdade, supervisão externa, nada de discurso bonito, só regra clara e consequência. Um relatório chegou com destaque vermelho, uma tentativa de acordo silencioso por parte de Eduardo, já afastado. Sebastião leu, fechou e devolveu. Não. Fernando observou. Vai dar trabalho. Sebastião respondeu. Vai dar menos. Enquanto isso, Eduardo apareceu numa nota curta de jornal local. Executivo afastado responde a investigações internas. Uma foto antiga, mal enquadrada, nada mais. Sebastião leu a manchete num café pequeno perto de casa. Dobrou o jornal e deixou na mesa. Pagou a conta e saiu. A vida começou a mudar de forma silenciosa. Não houve festa, não houve anúncio, mas houve escolhas diferentes. Num sábado de manhã, Sebastião parou numa padaria simples. Um entregador jovem entrou, mochila nas costas, visivelmente nervoso. Tentou falar com o atendente, foi ignorado. A fila cresceu atrás dele. Sebastião observou de longe. O rapaz insistiu. É rápido. O atendente revirou os olhos. Espera. Sebastião deu um passo à frente. Ele chegou primeiro. O atendente olhou, avaliou, reconheceu. Desculpa. Assinou o recebimento. O rapaz agradeceu com um sorriso aliviado. Valeu, senhor. Sebastião assentiu. Bom trabalho. Saiu da padaria com o café quente na mão. Caminhou até o carro sentindo o sol no rosto. Nada grandioso, nada simbólico demais, só correto. Na semana seguinte, participou de uma reunião curta com supervisores novos. Não discursou, não contou história, apenas falou uma frase. Se alguém aqui confundir poder com humilhação, vai sair rápido. Ninguém respondeu. Ninguém precisava. Num fim de tarde, Sebastião voltou ao galpão antigo. O primeiro, agora reformado, mas ainda simples. Caminhou entre as prateleiras, passou a mão na lateral de um caminhão novo. O nome da empresa estava pintado limpo, sem exagero. Sentou num banco de madeira e respirou fundo. Pegou o celular e abriu uma mensagem antiga de Maria, guardada havia anos. Não abaixa a cabeça. Sebastião sorriu de leve. Guardou o celular. Ao sair do galpão, um funcionário novo correu até ele. Seu Tião? Oi. Obrigado por não fingir que não viu. Sebastião segurou o olhar dele por um segundo. Não agradece. Depois completou. Repete. Entrou no carro e foi embora. A humilhação não tinha sido esquecida, mas também não era mais o centro. Ela tinha virado base. Um limite claro. Sebastião não precisava provar mais nada. Ele só precisava não permitir que acontecesse de novo. Se essa história te tocou em algum ponto, se em algum momento você sentiu indignação, revolta,
ou até vontade de fazer justiça junto com ele, deixe o seu like agora. Isso mostra que histórias assim precisam continuar sendo contadas. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu leio todos, de verdade, e faço questão de responder pessoalmente quem separa um tempo para comentar. E se você acredita no poder de histórias humanas reais que mostram que dignidade não tem idade, cor ou cargo, se inscreve no canal. Cada inscrição é o que mantém esse projeto vivo e me dá força para trazer a próxima história. E não vai embora ainda. Escolhe um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora e continue comigo. Te encontro no próximo.